Acho que todos sabem, né? Passamos por uma das piores semanas com relação à Covid-19 no Brasil. O registro do primeiro óbito por coronavírus no país ocorreu em 12 de março no ano passado e foram necessários 100 dias para que o número chegasse a 50 mil, em 20 de junho do ano passado. Hoje, quase um ano depois, já ultrapassamos a marca de 260 mil vidas perdidas. Sobre essa situação triste demais, a gente vai falar agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiânia, Flúvia Amorim. Ela já está aqui conosco online. Flúvia, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada por nos atender aqui. Bom dia, eu que agradeço a vocês o convite. Flúvia, o Wilker está conosco também online, ele vai participar com algumas perguntas também, tá bom? Eu começo com a primeira. Já são mais de 260 mil mortes, né, Flúvia, como a gente disse aí no começo, causadas pela Covid. Um número realmente assustador, e eu quero te perguntar se todos nós aí, todas as pessoas, têm responsabilidade pelo momento que estamos vivendo. Eu sou epidemiologista e a gente tem discutido muito isso no grupo de pesquisadores, quais seriam as causas desse aumento, né, tão grande de casos de internações no Brasil afora. A gente toca dois fatores principais. Um deles, com certeza, as aglomerações, elas contribuíram sim para o aumento dessa transmissão, as aglomerações do final de ano, e aí depois veio o carnaval, e isso acabou acontecendo também de uma forma não oficial, mas aconteceu, e também as novas variantes. Então, nós temos já identificadas no Brasil tanto a variante de Manaus, que já é comprovado que ela aumenta a transmissibilidade, ela é mais transmissível. A variante do Reino Unido também já foi identificada no Brasil, inclusive aqui no estado de Goiás. Essa semana nós também identificamos um outro município com essa variante de forma comunitária. Então, esses dois fatores, com certeza, eles têm contribuído para esse aumento expressivo no número de casos e, infelizmente, principalmente no número de hospitalizações e de óbitos. Flúvia, a gente vem acompanhando aí, né, essa evolução, né, dessas novas cepas, inclusive aqui no nosso país. Você mencionou que essa lá de Manaus, ela é mais transmissível. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, as nossas máscaras, o álcool gel que a gente já utiliza, a gente já incorporou na nossa rotina, eles são menos eficazes também contra esse vírus? Não, isso não. O álcool continua sendo uma boa forma de evitar a transmissão com a higienização das mãos. Quando eu falo que ela é mais transmissível, quer dizer que a pessoa, ao se infectar, né, com o vírus, ele tem uma capacidade de replicação muito maior, então a pessoa acaba expelindo mais vírus. Então a chance dela transmitir para o outro, porque a carga viral é mais alta, até 10 vezes maior, de acordo com alguns estudos, do que as variantes anteriores. Então a capacidade da pessoa, ao conversar, ao espirrar, né, ela tem mais chance de transmitir para a outra. Por isso, mais do que nunca, é importantíssimo o uso da máscara de forma correta, a higienização das mãos, evitar aglomerações e manter o distanciamento. Então, o cuidado tem que ser redobrado mesmo, né? Flúvia, agora a população ela tem que entender realmente que não é hora de fazer festa, não é hora de aglomerar e de estar juntos. Eu sei, né, que muita gente pensa, não, já passou tanto tempo. Gente, mas a situação está pior do que antes, né? Então, realmente, esse é o momento das pessoas refletirem mesmo e evitarem aí a circulação, é isso mesmo? É isso mesmo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, desde o início da pandemia, no começo do ano passado, essa é o pior momento que nós temos no Brasil hoje. Nunca tivemos tantas pessoas internadas em leitos de UTI ao mesmo tempo, pessoas com quadros gravíssimos. E, infelizmente, nas próximas semanas, nós teremos um aumento substancial no número de mortes. Então, isso mostra a gravidade da situação. E hoje, mais do que nunca, se a gente não fizer a tarefa de casa direito, nós não vamos ter impacto nenhum. Por que eu estou falando isso? Eu tenho acompanhado, né, pela imprensa os decretos em vários locais do país. Uns colocam toque de recolher a partir das 20, outros toque de recolher a partir da meia-noite, outros mantêm a parte aberta, grande parte fechada. Mas se a gente não fizer com que diminua o contato entre as pessoas, né, infelizmente a gente não vai ter impacto nenhum nessas medidas. E aí a gente vai ter um desgaste econômico muito grande, um desgaste social também muito grande, sem impacto nenhum. Então a questão é, ou a gente faz direito, ou então a gente não faz e aí aguenta as consequências que virão depois.
Então, Flúvia, pela sua experiência, né, como profissional da área da saúde, você acredita que essa situação que já está ruim vai piorar nos próximos dias, mesmo com a vacinação? Olha, a vacinação, para que ela tenha um impacto grande, a gente já teria que ter vacinado pelo menos todos esses grupos prioritários, pelo menos idosos acima de 60 já deveriam estar com 2 doses, né? Isso seria o ideal. Aí sim a gente teria um impacto grande. Hoje, nesse momento, para a gente mudar a situação atual, mesmo que eu tivesse vacina para 100% da população, hoje eu não conseguiria, porque as pessoas precisam tomar 2 doses e só depois de 15 dias da segunda dose que a imunidade, né, a proteção realmente ela existe. Então, hoje, a curto prazo, né, imediatamente, o que a gente tem de arma é isolamento, não tem outro. Agora sim, precisamos trabalhar a vacina, precisamos ter mais doses para evitar que uma terceira onda venha ainda pior do que veio a segunda. Então, nós temos que sempre pensar nisso. O vírus, ele sofre mutações e se a gente não tiver vacinação, que é a melhor forma de se controlar para grande parte da população, pelo menos os grupos prioritários, infelizmente a gente pode ter uma terceira onda e nessa terceira onda a gente viver essa situação novamente. Flúvia, e vocês profissionais da saúde, vocês já conversaram sobre o porquê que as pessoas estão deixando aí de tomar os cuidados, principalmente deixando de evitar a circulação, porque não dá para entender, né, gente? Em nenhum momento acabou, em nenhum momento o vírus foi embora e voltou, não. Ele está aqui o tempo todo e se ele está em maior circulação agora é porque, sim, as pessoas circularam mais e espalharam mais esse vírus, né? As pessoas pararam de ter medo, elas pararam de ver noticiários. O que você acha que aconteceu para que a gente chegasse numa situação como essa agora? Teve um grupo de psicólogos que fez até um estudo interessante, porque eles fizeram, né, vários teleatendimentos no Brasil, e eles falam que a gente teve um primeiro momento, que era o primeiro momento do medo, né, do pânico, que aconteceu lá em março do ano passado, quando nós tivemos mais adesão aos protocolos, às medidas restritivas. Com o passar do tempo, houveram 2 fatores. Primeiro, as pessoas foram se cansando de ficar isoladas, de não ter vida social, a questão econômica também pesou muito, e também é como se as pessoas estivessem se acostumando com a catástrofe, se acostumando com o fato de morrer mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil, só por uma doença. Nem estou falando do resto das outras causas de morte, eu estou falando morte por Covid. Então, o que dá impressão hoje para a gente é que as pessoas se acostumaram com isso, que isso é uma coisa como se fosse algo normal. E nos assusta muito, porque você falar que perder 1.400 pessoas por dia num país por uma única doença é uma coisa normal, eu penso que pessoas, que humanos são esses que pensam dessa forma e que banalizam a vida dessa forma, né? O bem mais precioso, né, que Deus nos deu foi a vida. E se a gente não cuidar da vida, não preservarmos a vida e não dermos valor a ela, nós vamos dar valor aqui. É uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente, né? Quando eu saio na rua, que eu vejo aglomerações, que eu vejo reuniões, né? Que a gente passa na porta de uma casa, o portão tá fechado, mas tem aquele tanto de carro na porta, tá escancarado que ali tá acontecendo uma aglomeração. A gente fica pensando, né? A que essas pessoas têm amor, se não tem amor à própria vida? Flúvia, ainda com relação a essas variantes do vírus, eu vi no noticiário recentemente que o vírus está atingindo e deixando pessoas mais jovens em estado mais grave. O que vocês já sabem sobre isso? Bom, essas novas variantes, e tem muita coisa que a gente ainda está estudando para entender melhor o que essa variante muda no perfil da doença em relação à faixa etária, sexo, né, a grupos prioritários. A gente tem visto vários relatos, né, os dados, a gente está buscando esses dados para ver se realmente a gente consegue enxergar isso com os dados registrados. Mas profissionais já têm nos relatado que têm visto um aumento considerável de pessoas mais jovens sendo hospitalizadas. Isso pode ser em decorrência dessas variantes novas e também pode ser em decorrência, né, mesmo que ainda não tenhamos dados, né, que comprovem, mas já há algum impacto das vacinações, principalmente em pessoas com 85 anos e mais. Então é algo que os estados, eu vi que o estado de Pernambuco fez uma análise preliminar e ele já identificou uma diminuição de internação e de óbitos na faixa etária de 85 anos. A partir do momento que a gente começa a proteger mais uma faixa etária, a gente começa a ver mais em outras. Além do que, a faixa etária dos mais jovens são os que mais estão se expondo ao vírus, né? É importante isso, esse é um fator importante. Se expõe mais. Se ele se expõe mais, ele tem mais chance de infectar e de adoecer.
Flúvia, agora em relação à vacinação, eu sei que você pode falar para a gente bastante aqui, né, do estado de Goiás, de Goiânia principalmente, mas o que você tem visto aí sobre o andamento dessa vacinação? Ele está satisfatório? A gente pode ter uma expectativa de que acelere um pouco mais essa vacinação? O que você pode falar para a gente em relação à questão da vacinação? Olha, em relação à vacinação, primeiro que o Brasil tem muita experiência. O Brasil é modelo de campanhas de vacinação para o mundo inteiro. Vide a erradicação da paralisia infantil, vide que tínhamos conseguido eliminar o sarampo. Então, a capacidade operacional o Brasil tem. A gente só precisa ter mais doses de vacina. Então, no nosso ponto de vista, está lento, sim, por vários fatores. Primeiro que essas vacinas estão vindo a conta-gotas, uma quantidade muito pequena, com dificuldade de logística, porque você pensa, para o estado de Goiás são 246 municípios, para o estado do Amazonas são poucos municípios, mas com dificuldade de acesso gigantesca. Então, se a gente tivesse mais doses, a gente diminuiria a quantidade de vezes que a gente teria que encaminhar essas doses aos municípios. Se viesse um quantitativo maior e conseguiríamos imunizar mais pessoas num menor espaço de tempo, que é o ideal. Quanto mais pessoas eu imunizo num espaço de tempo menor, maior é a chance da gente mudar esse perfil, da gente proteger esse grupo e começar a avançar em outros grupos em relação à vacinação. É isso que a gente precisa, mais doses de vacina. Entendido. Flúvia, ainda sobre vacinação, eu levei meu voo para vacinar no último sábado, né? E aí, a segunda dose, ele tomou a vacina AstraZeneca e eles disseram que a segunda dose, ela é daqui 3 meses. É esse mesmo o prazo para essa segunda dose da vacina? Demora tanto? E agora, com a primeira dose, ele já está protegido de alguma maneira ou não? Bom, em relação à vacina, a vacina se chama Covishield, que é da Oxford AstraZeneca, vai ser produzida pela Fiocruz. Ela, sim, a bula dela fala que o ideal é a segunda dose acontecer 12 semanas depois da primeira, porque foi visto nos estudos que a eficácia é maior com esse período. E que depois de tomar a primeira dose, a gente ainda não tem muitos estudos comprovando de o quanto já tem de proteção na primeira dose. O que a gente sabe é que precisam de 2 doses, ponto, para conseguir a eficácia esperada, para casos graves, principalmente, e óbitos. Mas realmente são 3 meses, tá? O ideal são 3 meses, de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Certo, Flúvia, agora falando aí sobre a questão das variantes, que eu acho que preocupa muita gente também. Vocês profissionais de saúde, vocês têm alguma expectativa aí, alguma forma de ter o controle dessas variantes ou a intenção é mesmo alertar que elas existem, elas estão circulando já e realmente que as pessoas tenham que redobrar os cuidados, porque controlar mesmo essas variantes é praticamente impossível? É praticamente impossível. Primeiro que faz parte da evolução do vírus. Todos os vírus, eles têm capacidade de mutação. E eles fazem isso para manterem vivos, para manter a sua proliferação, vamos dizer assim. Então, ele vai modificando. Então, isso significa que quanto mais pessoas forem infectadas, quanto maior for a transmissão, maior a chance de mutação. Então, a gente só consegue diminuir mutação se a gente conseguir diminuir transmissão, ou com vacina, ou com isolamento, com medidas restritivas. Porque se essas transmissões continuarem nessa proporção, nós teremos ainda muitas outras mutações. E então é praticamente impossível, do jeito que nós estamos hoje, sem vacina e sem isolamento, sem medidas restritivas mais eficazes, é quase impossível a gente falar que vai conseguir controlar essas mutações graves, vamos dizer assim, porque a mutação ela vai acontecer, já é natural do vírus. Mas se eu diminuo a transmissão, eu diminuo a necessidade do vírus também de ficar fazendo mutações. E essas mutações, elas são tão perigosas porque o vírus ele sempre vai se mutando ali para se tornar mais agressivo? Na verdade, ele vai mutando para se manter vivo. Então, imagina que lá no começo a gente tinha um vírus, um coronavírus, com uma característica específica, que ele conseguia se proliferar, transmitir e se manter vivo no organismo das pessoas. A partir do momento que o organismo das pessoas começa a tentar combater o vírus, ele vai se adaptando para se manter vivo. E nessa adaptação é que vem as mutações. Então, ele vai mudando a sua estrutura para que as nossas células de defesa não consigam matá-lo. Então, ele vai mudando.
E quanto mais mais acelerada a transmissão, maior é o número de mutações. Flúvia, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da conscientização das pessoas, e pessoas que ainda não têm consciência, né, do quanto é perigoso, e pessoas que, eu acho que são pessoas que não conhecem ninguém, que não perderam ninguém aí próximo, ou da família ou amigo, porque não faz sentido, né? E eu acho que esse número já está tão grande que é difícil ter uma pessoa que não conhece ninguém, que sofreu com a doença, que perdeu a vida pela doença. Você acredita que, nesse momento, por essa situação estar tão alarmante dessa forma, com esses números aí gigantescos, fica difícil, né? Ter uma pessoa que não conhece ninguém, que está sofrendo com o vírus, uma família que está sofrendo com o vírus, e se isso pode ajudar aí a conscientizar essas pessoas que ainda não estão tomando os cuidados. É triste, né, a gente pensar dessa forma, que a pessoa vai ter que sofrer, ter a perda de um ente querido próximo a ela, para ela entender a gravidade da situação. E hoje eu te falo que realmente é muito difícil alguém que não conheça, alguém próximo, ou um amigo ou um parente, que não tenha perdido a vida pela Covid, ou que não tenha ficado entubado e grave numa UTI. Infelizmente, mesmo assim, ainda temos pessoas que ainda não acreditam que vão ficar doentes. Tá certo, então. Flúvia, eu quero te agradecer muito, viu, a disponibilidade por ter conversado com a gente aqui. A nossa intenção aqui é realmente esse alerta, né, para quem acompanha a TV Pai Eterno, para todas as pessoas que assistem. Então, você ajudou muito, porque realmente a gente tem que tratar da realidade e tentar sacudir esse povo aí que parece que ainda não acordou, né, que a situação está tão grave. Então, muito obrigada por ter participado com a gente, trazer um pouquinho da realidade para cá, tá? Eu que agradeço a vocês. Grande abraço para você, até uma próxima oportunidade.